Olá para todos, mais uma vez no Gran Terrara Hotel aqui em Jequié, na Bahia. Graças a Deus, o último pernoite dessa viagem, né? Teremos outras. Agora destino Aracaju. Cerca de 570, 580 quilômetros daqui. São 7 horas da manhã. E retomando aí a nossa viagem, graças a Deus, em paz. Vamos lá. Partiu Aracaju. O estacionamento do hotel não é daqueles estacionamentos com as vagas muito apertadas, mas essas pilastras, obviamente de sustentação, a gente tem que ter muito cuidado nas manobras, né? Mas o estacionamento é tranquilo. Obviamente que requer atenção, né? Quem acompanha os vídeos que eu disponibilizo na plataforma, né, no YouTube, sabe que aqui em Jequié esse hotel é o meu ponto de apoio sempre, pelo menos nos últimos 5, 6 anos. Então aqui nós estamos no centro de Jequié, na Bahia. E vamos acessar aqui ela mesma daqui a acho que uns 2 quilômetros, né? Talvez até menos. Acessaremos a Rio Bahia, a BR-116, direção Feira de Santana, direção Milagres, um pouco antes. E último trajeto dessa viagem, né? De quase 20 dias, foi iniciado em Aracaju no dia 19, hoje é 4 de novembro de 2023, portanto aí uns 17 dias por esse Brasil imenso aí. Já estamos com praticamente 6.000 quilômetros, um pouquinho mais, daqui para Aracaju, não, pouco menos de 600, uma viagem de entre 6.500 e 7.000 quilômetros, talvez um pouquinho acima apenas de 6.500. É isso. Então, como dizia, pessoal, o Gran Terrara Hotel aqui em Jequié fica de frente ao terminal rodoviário, no centro, né? Fácil localização. E por ser um sábado, né, tá cedo ainda, agora são 7 horas. O trânsito está bem tranquilo, bem tranquilo. Mas mesmo em outros dias, o trânsito não é assim aquele trânsito. Essa avenida aqui é uma das principais, né, eu saí agora da avenida Rio Branco e acredito que essa aqui agora é Lomanto Júnior, a área comercial, né? Exatamente, li a placa ali e confirmei, Avenida Lomanto Júnior. Ela dá acesso aqui nessa direção à rodovia, né, a BR-116. Eu já gravei aqui outras vezes, aí umas 2 ou 3 vezes, devido à frequência na qual eu utilizo aqui esse hotel, né? Mas vou deixar gravando, tá, pessoal?
Às vezes muda um pouco a abordagem, o comentário, os comentários. Às vezes eu mudo um pouco a abordagem, né, os comentários, as informações. E vou deixar gravando. Como de praxe, né, eu utilizo câmeras GoPro. A principal que eu uso 90% das vezes é a GoPro Hero 7 Black. Essa que está gravando no momento. Mas aí eu tenho uma segunda câmera, né? Fica de stand-by porque às vezes eu pego trechos muito longos, né? Muito longos. Talvez aconteça até um pouco hoje, apesar do trecho não ser tão longo, mas o que acontece? Às vezes um longo período de gravação, as 4 baterias, né? Uma sequência da GoPro 7 se esgotam, né? Uma bateria 100% carregada, gravando em Full HD, já comentei várias vezes isso, o famoso 1080p. Você grava 1 hora, 1 hora e 5, né? 1 hora e 10, 1 hora. Então 4 baterias dá 4 horas de gravação. As viagens aí 5, 6 horas na estrada, mas né, eu não gravo de forma contínua, mas gravo bastante, né? Enfim, a segunda câmera, a GoPro Hero 9, fica de stand-by para quando lota o cartão de memória aqui da GoPro 7. Como acontece com frequência, né, eu gravo bastante, né? Então 128 GB vai rapidão. O rapidão que eu digo é umas 4, 5 horas de gravação, né? E aí eu troco de câmera. Ok, pessoal, então perímetro urbano aqui, zona comercial, área comercial de Jequié, no sudoeste da Bahia. Acredito que é isso, eu sempre comento isso, mas não fico seguro com relação à localização. Eu sei que Vitória da Conquista é sudoeste, mas acredito que aqui também é sudoeste, né, pessoal? Estamos bem próximos aqui à BR-116, o acesso. Obviamente iremos acessar a direção norte, à direita, direção Feira de Santana. Nada a comentar, né, pessoal? Tudo devagarinho aqui a 35 por hora. Sem comentários. Então é isso, pessoal. Jequié, meu cantinho de apoio aqui na Bahia. Às vezes eu faço um planejamento e o pernoite em Vitória da Conquista. Mas de uns anos pra cá, de uns 6 anos pra cá, né? Eu mudei o planejamento com relação às distâncias, né? Antes muitas vezes, né? 10 anos atrás, mas eu pernoitava em Vitória da Conquista, que dá uns 720, 730 quilômetros de Aracaju. Mas aí eu fui reduzindo, né? A gente tem saúde, tem disposição, mas eu já vou para 65 anos agora em janeiro próximo, 2024. Fé em Deus, mas dirigir longas distâncias, independente da idade, né, pessoal? Já passou minha fase de dirigir 1000 km por dia, como fiz muito na década de 80 e 90, né? Vou interromper temporariamente a gravação, pessoal. Aqui é a pista local, né? E já que é, né? Se tivesse que ir para o lado oposto, acessaria aqui para cruzar a BR, né? Como eu dizia, eu tenho mudado aí o planejamento com relação às distâncias. Já fiz muitas vezes na década de 90 e na década de 2000 principalmente, Aracaju e Itaobim. Isso dá quase 1000 quilômetros, acho que 900 quilômetros. Aracaju e Itaobim. Mas ultimamente aí, uns 4 anos, 5 anos pra cá, eu tenho moderado um pouco nessas distâncias.
gravação e retornarei em seguida, tá, pessoal? Até mais. Eila, ela mesma, BR-116, a Rio Bahia, rodovia Santos Dumont, direção Feira de Santana. Como eu dizia, pessoal, nas minhas viagens, que são bem longas, né, ao longo de quase 4 décadas, a gente vai mudando, né, o planejamento. Então, o que acontece? De uns 5 anos para cá, eu mudei com relação às distâncias, né, para algo em torno de 400 quilômetros em média por dia. Às vezes bem menos, né? Já fiz trechos de 200 e poucos quilômetros para replanejar, reorganizar as coisas e descansar também, né? Uma viagem de lazer, mas a gente tem que descansar, enfim. Isso é determinante, né? É fundamental. Você está viajando, desfrutando, mas descansando também, né? Então, resumidamente, quem acompanha aí os vídeos que eu publico aí no YouTube sabe de qual é salteado. Normalmente eu faço Aracaju, Jequié, que dá aí menos de 600, 500, entre 550 e 580 por aí. Primeiro pernoite. Isso descendo, né? Como se fosse para o sul ou para o sudeste. Como fiz nessa viagem agora, no dia 19 de outubro. Jequié, Itaobim, que dá 380, menos de 400. Itaobim, NAC, em torno de Ipatinga. Isso aí dá uns 350 por aí. Um pouco mais, talvez. Que eu uso muito, eu utilizo bastante a rota BR-381, Belo Horizonte, depois Belo Horizonte, São Paulo, Fernão Dias, né? Essa viagem eu não acessei Fernão Dias, vou comentar em seguida. Eu fui por outra rota que eu já conhecia, mas fui para Ribeirão Preto via Passos, MG-50. Pronto, Ipatinga. Na verdade, NAC, né? Eu fico bastante em NAC. Só pernoitei, acho que uma vez em Ipatinga e outra em Timóteo, ali do Vale do Aço. Estando em NAC, que fica já bem próximo de Ipatinga, a uns 40 km na BR-381, se eu quiser ir para a capital, quer dizer, eu nunca vou para a capital, muito difícil, para o entorno da capital, corrigindo. Quem acompanha sabe, eu fico muito em Itatiba, em torno ali de Jarinu, Valinhos, Campinas, Jundiaí. Mas nessa viagem de agora eu fiz o seguinte: como a primeira etapa era Aracaju, Ribeirão Preto, a partir de NAC eu acessei Belo Horizonte via BR-381, passando por João Molevade, enfim. E a partir da região metropolitana de Belo Horizonte eu não segui pela famosa Fernão Dias, que é a BR-381, que liga as capitais Belo Horizonte e São Paulo. São Paulo e Belo Horizonte. Eu acessei um trecho curto da BR-262, como se fosse para Araxá, mas em Mateus Leme eu acessei a MG-50. E aí Itaúna, Divinópolis, Formiga, Ipiuí, até Passos, onde pernoitei. Passos já fica relativamente próximo à divisa lá com São Paulo. Outro dia, Passos, São Sebastião do Paraíso, Ribeirão Preto, né? Via em torno de Batatais, mais à frente aí acessei um trecho da BR-265 e depois um trecho da SP-334, que é a rodovia Canto Portinari, em torno de Batatais, Brodowski, e finalmente acessei a via Anguera, nos limites geográficos de Ribeirão Preto. A Anguera é SP-330 e fiquei lá em Ribeirão Preto.
para pernoite. Acho que uma noite só, ou duas. Enfim, tem tudo isso anotado. Em seguida, a partir de Ribeirão Preto, a etapa 2 planejada seria e foi realizada Curitiba, capital paranaense, mas antes eu fui pela Anhanguera até Campinas, o entorno de Campinas. Não entrei na cidade, mas no entorno de Campinas eu deixei a Anhanguera, né, e acessei a SP-065, que é a rodovia Dom Pedro I. E aí Itatiba, 2 pernoites por ali, passeando no entorno. Dessa vez fui, além de Morongaba, que eu já conhecia, eu fui até Amparo e Serra Negra. Recomendo. A região do circuito das águas e tal. Águas de Lindóia, mas não cheguei a Águas de Lindóia. Enfim, aí no outro dia, acho que foi numa sexta, 27 de outubro, enfim, partiu Curitiba. Aí a partir da aí a partir da SP-65, né, a Dom Pedro I, eu acessei a cidade, né, de Itatiba. O hotel não era na cidade, era num bairro Morro Azul. Acessei a cidade de Itatiba, depois acessei um trecho da SP-360 que liga Itatiba ali o entorno de Jundiaí, Louveira, e acessei a Anhanguera. Mais à frente, direção capital, antes eu acessei a Bandeirantes e depois o Rodonel, SP-021. A partir do Rodonel, ali na saída 30, Regis Bittencourt, BR-116, e aí 400 quilômetros, e aí cerca de 400 quilômetros, um pouco menos, 380, enfim, 390, Curitiba, o entorno de Curitiba, né, pessoal? Eu sempre fico em 4 Barras, bem pertinho ali no entorno da região metropolitana de Curitiba. É o Hotel Harrow Selfie Graciosa, bem localizado, Avenida Santos Dumont, ali como se fosse seguir pela 116 em direção a Santa Catarina pela Serra, né? Enfim, passando lá em Mafra, acho que é isso, Mafra, Rio Negrinho. Então é isso, pessoal. E fiquei em Curitiba e tal, no entorno, passeando. E por quê? Porque a terceira etapa da viagem, que estava sendo desenhada, não definida, não consolidada, estava em análise, era em um dia ir e voltar pela proximidade, 100 e poucos quilômetros para ir e 100 e poucos para voltar, Ponta Grossa. Conhecer ali o entorno da BR-376, São José dos Pinhais, acessar a BR-277, como fiz, em direção a Ponta Grossa. Mas em função das chuvas, com estragos, granizos, ventos, tal, que ocorreram na noite anterior a esse dia que eu iria no bate-volta, Ponta Grossa, eu fui com cautela, observando e tal. Mas quando eu passei de Campo Largo, já na BR-277, uns 20 quilômetros, eu acho, em direção a Ponta Grossa, que fica na região chamada de Campos Gerais, o tempo fechou, literalmente. E para complicar, um acidente que acredito que não foi um acidente pequeno, foi um acidente grave, muito provavelmente com um veículo grande. Eu vi passar um guincho plataforma desses trucados e tal, e aí parou o trânsito, e aí o tempo fechou. Não foi uma chuva torrencial, mas fechou, né, aquele nevoeiro. Tinha um retorno 200 metros à frente, eu retornei para o hotel e fiquei acompanhando aí pela internet as notícias, porque a etapa 3 mesmo, na verdade, além de ir num bate e volta em Ponta Grossa, seria ficar uns 2, 3 dias no sudoeste do Paraná, Pato Branco, 2 vizinhos, Francisco Beltrão, ia ficar por ali rodando. Eu sempre quis conhecer a região, principalmente 2 vizinhos de Pato Branco. Não me perguntem por quê, porque eu boto na cabeça assim: eu quero conhecer Cascavel, como já fui, quero conhecer Maringá. Assim, eu sou assim, entendeu? Eu sou meio maluco. Eu quero conhecer Sinop no Mato Grosso. Aí eu vou, abaixo desse voo. Pessoal, então eu abortei a etapa 3 da viagem. Vocês estão acompanhando.
esse vídeo, não sei quando será editado e postado, mas vocês acompanharam, né, o que aconteceu no Paraná e no final de outubro, desde outubro, novembro também, né, continua. Estou comentando isso no dia 4 de novembro de 2023, já bem distante aqui do sul. Eu estou aqui entre Jequié e Milagres, voltando para casa, 17 dias depois. E aí abortei a etapa 3. Ficará para uma outra oportunidade, ok, pessoal? O vídeo está ficando muito longo, mas fica esse registro. E aqui vocês estão observando que eu estou aqui numa fila, né, fluindo, mas é a Rio Bahia. A Rio Bahia é isso mesmo, caminhões, pista simples, faixas contínuas, pouca chance de ultrapassar com segurança, ok, pessoal? Então tem que ser com cautela, responsabilidade, prudência, ok? Eu sempre comento. Mais à frente, alguns quilômetros, eu não lembro exatamente quantos, mas estamos próximos, nós vamos iniciar a subida da popularmente conhecida, cantada em verso, em prosa, em vídeo, em áudio, Serra do Mutum. É uma serra íngreme, perigosa, muitos acidentes ao longo dos anos, infelizmente, aconteceram. Poucos anos para cá é a faixa adicional, né, durante todo o trajeto da serra, né? Eu não recordo, já passei por aqui muitas vezes, a partir de quando a Serra do Mutum passou a nos oferecer aos condutores, em toda a sua extensão, a faixa auxiliar, a chamada popularmente de terceira faixa, ok, pessoal? Então daqui a pouco a gente vai iniciar a subida e eu vou gravar todo o trajeto da serra, tá? Aqui à minha frente vai no mínimo 15 carretas. Então vocês imaginem como ultrapassar aqui com segurança. Ah, seu Valdir, aí tá pontilhado, ó. Mas são trechos curtíssimos. E mais atrás de mim aqui, caminhões. Então você tem que dirigir com muita atenção. Pessoal, eu comentava ontem, entre Vitória da Conquista e Jequié, passando por Planalto, Poções, Manuel Vitorino, muito seco, tá, pessoal? Eu conversava no hotel aqui em Jequié, de onde saí hoje, me informaram, eu já imaginava isso, que as chuvas, né, entre aspas, atrasaram, né? Estão atrasadas. Embora a gente não tenha o poder de definir calendário de chuva ou de sol, isso cabe a Deus, né? Mas infelizmente aqui, nessa época de estiagem mais prolongada, as queimadas, infelizmente, mudam o cenário, né? Que se não bastasse a perda do verde da vegetação por conta da longa estiagem, ainda vem o fogo, né? O fogo que agride bastante o meio ambiente, né, pessoal? Essa fila de caminhões que está à minha frente, a gente vai ultrapassá-la, obviamente, com segurança na Serra do Mutum, porque existe a faixa auxiliar, ok, pessoal? Vou interromper a gravação momentaneamente e retornarei em seguida. Até mais.
passar com segurança, forçando a ultrapassagem, entendeu, pessoal? Em alguns momentos que tem curva, né? Acredito que o ângulo permite a GoPro capturar a fila à frente. Não é uma fila gigantesca, mas é uma fila, 10 caminhões, 15 caminhões, que seja menos, mas veículos lentos, né? Veículos longos, né? Nessa rota da Rio Bahia são comuns os famosos 30 metros, as outras configurações 9 eixos, rodotrem, os 7 eixos, são caminhões grandes, né? E aí vem bitrem, LS, prancha, cegonha, todo tipo de configuração, né, pessoal? Afinal de contas, nós estamos na Rio Bahia, uma das rodovias mais movimentadas, principalmente para o transporte de carga aí, cortando esse Brasil imenso. Aqui rapidinho eu visualizei 12 caminhões aqui à frente, em fila. Sempre repito, né? Eu gosto dessa frase que ela sintetiza bem o cenário, né? A realidade da BR-116. A Rio Bahia é a Rio Bahia. Eu vou repetir. A Rio Bahia é a Rio Bahia. Vou repetir. A Rio Bahia é a Rio Bahia. A Rio Bahia sem caminhões não é a Rio Bahia. Ok, pessoal? A palavra com relação ao Rio Bahia é caminhões. Caminhões. Caminhões, ok, pessoal? Tenham paciência com as minhas repetições. Aqui é o quilômetro 653. No acesso a L Coutinho, eu sempre, todas as vezes eu esqueço o que significa esse L da cidade, L Coutinho. Eu já passei muitas vezes por aqui, né, pessoal? Muitas vezes ao longo dos últimos 30 anos ou mais, mas a memória nossa falha, né? Aqui o limite de municípios de Jaguaquara e Jequié. Então, a partir daqui, Jaguaquara. Então, a Serra do Mutum, né, geograficamente não é no município de Jequié, é no município de Jaguaquara. A menos que aqui tem aquela situação geográfica que acontece em algumas regiões. Você passa o limite de 2 municípios A e B, depois você vê a placa B e A, depois você vê novamente A e B, entendeu? O município fica serpenteando aí no mapa, né? E as placas se repetem. O maior exemplo me remete à lembrança é Caratinga e o entorno de Patinga, ali entre a Rio Bahia e o acesso pela BR-458. Você sai da Rio Bahia em Inapim, não sei se é essa semana, em direção a Ipatinga. Aí você vê uma placa Caratinga com outro município que eu esqueço. Daqui a pouco você vê a placa desse município que eu esqueci o nome com Caratinga. Depois você vê novamente Caratinga, o município, umas 3 vezes. Aqui, ó, limite de município, Jaguaquara e Jequié. De novo, tá vendo? Pode ser uma repetição da placa? Pode. Mas às vezes acontece dessa placa ser invertida, entendeu?
muda de Jequié para Jaguaquara, depois um pedacinho Jaguaquara, Jequié e depois volta para Jaguaquara. Não é o que está acontecendo aqui, eu estou só comentando, tá, pessoal? Nós estamos bem próximos da subida, o início, né, da Serra do Mutum. E a placa aí nos diz que Jaguaquara está a 29 quilômetros, Milagre está a 105 e Feira de Santana a 228. Então a distância entre Jequié e Feira de Santana é alguma coisa em torno de 240 quilômetros, por aí, né? Já que nós já percorremos aqui algo em torno disso, 10, 12 quilômetros. Detalhe muito importante, pessoal, que vale mencionar é o seguinte: numa situação como essa, uma longa fila de caminhões à sua frente, você tem que ficar muito atento, não apenas, obviamente, a fila à sua frente, como o que está acontecendo atrás. Por sorte minha, nesse trecho aqui, que é relativamente longo, essa fila antes da terceira faixa da Serra do Mutum, o caminhoneiro que está aqui atrás de mim é aquele tipo de motorista, como tem muitos, né? Responsável, prudente e dirige de forma defensiva, ou seja, tem uns 15 minutos ou 20 que ele está atrás de mim, é um Mercedes, mantendo a distância de segurança mais ou menos igual a essa que eu estou mantendo aqui desse baú. Mas não é raro você se deparar com uma situação de risco onde você está atrás de uma fila de caminhões e atrás de você tem uma outra fila e o último veículo, quer dizer, o primeiro veículo atrás de você é um caminhão colado na traseira do seu carro. Aí não precisa mais comentar nada, né, pessoal? Eu já passei por situações de inquietação, né? E não foi uma vez não, foram várias, né, nessas longas viagens que eu faço. Ou seja, você numa fila e um caminhão enorme colado na traseira do seu carro, cheirando o para-choque. Então é muito difícil. Já aconteceu, inclusive, de eu sair com segurança, obviamente, para o acostamento e deixar o cidadão ir embora, tá? Mas nesse momento aqui eu estou muito tranquilo, né, com relação a isso, porque o caminhoneiro que está aqui atrás, parabéns para ele, está numa distância segura e já uns 20 minutos ou mais atrás de mim. Não é aquele tipo de condutor que força, né? Quer forçar a ultrapassagem com impaciência, né, pessoal? Esses trechos curtos, mas que permitem ultrapassar, como esse que eu passei aqui agora, é o seguinte: você tem que forçar bastante, porque a frente é isso aí, ó. Aí onde esse caminhão me ultrapassou com segurança, pontilhado e tal, eu poderia fazê-lo, né? Antes dele
mas eu prefiro aguardar a terceira faixa, tá, pessoal?